né? Ó, então hoje nós vamos começar a falar sobre desenhos projetivos de Jorge Visca, eu e meus companheiros. Tá aparecendo a tela para vocês? Tá. Então tá. Aperta o F5, Tá, que sim. fica grande. Não, já tá grande aqui para mim, para vocês. Não. Tá o Ai. modo de leitura, de edição. Gente, hoje esse Meet tá me deixando na mão. Se você apertar o F5, vai ficar no modo apresentação. Aí ele fica todo grande. Eu acho que estou indo no lugar... Não, tela inteira não é. Tela inteira não, tava certo. Tava certo. Apresentar agora. Aí você põe uma janela, que é essa daí do PowerPoint. Já coloquei. F5. Não aí foi, vai aparecer. não. Aí, se você apertar o F5, vai ficar grande. Vai ficar só o slide um de cada vez. Não, só o F5 não foi no meu computador. Só se apertou outra tecla junto. É a tecla lá de cima, que vai do F1 ao F12. F12? Então, aí você vai apertar o F5. Já apertei, não fica grande. Tem que clicar no slide. Ó, eu cliquei, tem que configurar. Ó, para mim tá grande, para vocês. Não. Ai. Põe no exibir. É alguma coisa da configuração. Exibir, normal, estrutura de tópicos, classificação de slides, modo de exibição de leitura, será que é esse? Isso. Apareceu? Grande? Aí ficou grandão. Apareceu. Então tá. Então, assim, ó, técnicas projetivas. Hoje eu não estou no escritório, gente, estou aqui na sala, tá muito ruim. Ó, as crianças utilizam-se do desenho para expressar seus sentimentos e desejos. Isso pode nos auxiliar a entender como a criança se sente em relação à sua família, escolas e amigos. Quando a gente pega o livro aqui da Simaia Sampaio, né? Aí, aqui fala muito sobre isso, quer ver, ó? Peraí. Agora eu não vou achar aqui, mas deve estar no PowerPoint. Então, vai aqui. Aqui, ó, é a roda que eu fiz, sabe? Sobre os desenhos projetivos, tá? Aí, a minha tá plastificada. Aí, toda vez que eu vou montar as sessões, depois da anamnese... Por isso que eu gosto de fazer a anamnese primeiro na psicopedagogia, tá? Que pela anamnese, você já também consegue descobrir, tá? Quais desenhos projetivos que você vai usar com essa criança. Pela anamnese e pelo IOCA, depois que você faz a IOCA também, tá? E conversando com a criança, aí você vai vendo, tá? Um pouquinho da criança fazendo algumas perguntas para ela durante a IOCA, aí você vai vendo, vamos supor, se você perceber que ele tem alguma dificuldade na família, que ele não gosta, por exemplo, do irmão, ou se ele tem brigas com a mãe, qualquer coisa assim que você perceber, é legal você aplicar a família educativa, tá? Se você perceber que ele tem algum problema na escola, aí você vai escolher desenhos relacionados com a escola. Se você perceber que ele tem alguma coisa consigo mesmo, aí você pega algum desenho também relacionado consigo mesmo. É legal colocar os desenhos em episódios, tá? E aí você vai tentando perceber quais desenhos você vai aplicar. Então, eu preciso de aplicar todos, tá, gente? Então, a aplicação das técnicas projetivas, eu e meus companheiros, a idade de 7 a 8 anos. Então, eu penso assim, tá? Acima de 7 anos. Porque eu também posso aplicar esse desenho para um adolescente, tá? E que a autora foi essa aqui, ó, Sara Bozo, tá? E o que o Jorge Visca fez? Ele foi pesquisando, ele fez uma pesquisa, e aí ele foi pegando essas autoras e foi selecionando os desenhos projetivos, que são 10, né? E objetivo, investigar os vínculos com os companheiros de classe. Procedimento, gostaria que você se desenhasse com seus companheiros de classe, tá? Ele quer saber como que ele é. Tem desenho, gente, que vai pedir de uma maneira psicanalítica, tá? Ele não é para falar dele. Tem desenho que já é mais direcionado, tá? Em todos os desenhos, devemos ficar atentos ao título, tá? Então, sempre você vai pedir um título para o desenho. Por meio do título, nós também observamos muita coisa, tá? Observamos o vínculo que se estabelece com a aprendizagem, o relato da criança também é importante, tá?
De acordo com o Visca, o relato é uma projeção que denuncia o vínculo de aprendizagem do próprio conteúdo, pela correspondência com o desenho, por sua relação com o título. Observe o relato, os mecanismos de dissociação, negação e repressão utilizados. Isso que eu ia falar para vocês, tá? Então, através do relato, você consegue observar se essa criança tem uma negação, tá? Uma repressão. E aí, você vai analisar isso através do relato da criança. Então, o título é muito importante, o relato é importante, a idade dos personagens. Então, vocês não podem esquecer desses detalhes quando você aplicar os desenhos, tá? Quando eu falo em relação à posição do desenho, os desenhos situados na parte superior do papel estão relacionados com o intelecto, a curiosidade e a imaginação. Guardaram isso? Isso é importante, tá? Então você pegou um desenho projetivo, aí você quer analisar esse desenho. Então, você vai olhar. O desenho está na parte superior, está na parte inferior, está do lado direito, está do lado esquerdo. Então, você tá aqui, ó, superior também quer dizer exigente, tá? Inferior, impulsivo. Direita, progressivo. Esquerda, regressivo. Então, ó, gente, eu pesquisei. Eu não achei nada que falasse do termo progressivo e regressivo. Então, eu creio que Jorge Visca quis dizer que quando eu falo progressivo, é algo voltado para o futuro, tá? Presente e futuro. Quando eu falo em regressivo, eu creio que seja algo voltado para o passado, tá? Mas se alguém achar, me fala, porque eu não encontrei. Eu li todo o livro de Jorge Visca, não achei nada referente a esses termos e nem artigo científico e nada. O dia que alguém achar, eu quero saber, tá? Então, eu estou deduzindo que seja isso. Oi. Tudo bem, Luísa? Como vai? Oi, Luísa! Já Tô com saudade de consegui entrar você. hoje. Que legal. Só para completar, é isso mesmo, quando se fala em o lado direito, ele sempre representa o futuro, o porvir, a ação. Então, é isso mesmo que você está falando agora. Tá, que é o progressivo, né, Luísa? É o progressivo, de que vai para frente, que tem ação, que tem iniciativa, que quer se livrar de amarras, né, de rédeas. E toda vez que é regressiva, que está aí voltado para o lado esquerdo, no caso do desenho, que está apegado ao passado, que está apegado a questões do passado, que não deixam, de alguma forma, caminhar para frente. Que legal. O ideal é que sempre tem um equilíbrio, né? Mas, basicamente, é isso. Mas você falou corretamente. É isso e no mesmo. Centro do desenho, quer dizer que a criança está equilíbrio. Isso. Luísa, eu não consigo ver vocês, que esse meeting não deixa eu ver ninguém, né? Mas se apresenta aí, Luísa, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Futuramente, eu vou estar montando uns cursos com a Luísa, pessoal. Ela é muito inteligente. Ela tem muito conhecimento a passar. O dia que a gente montar um curso junto, vocês façam, que vocês vão aprender muito. Se apresenta aí, Luísa, aproveita aí, pessoal. Rapidinho, meu nome é Luísa, conheci a Rose aqui nos cursos dela mesmo, sou neuropsicóloga, psicóloga, tenho participado de algumas aulas que ela dá, fico quietinha assistindo, né? E dou, às vezes, uns pitacozinhos. Não, pode falar. Vamos colocar os cursos para realizar mesmo, né? Mas é um curso muito, assim, trabalhoso, né, Luísa? Por exemplo, serão consistentes, bem consistentes, né? São cursos, assim, dá muito trabalho de montar, entendeu? Com certeza. E tem que ser pessoa especialista. A Luísa, se você olhar a especialidade dela, tem muito, né, Luísa? Você fez muito curso, estudou muito, então tem muito que passar, né? Bom, mas enfim, era só isso mesmo, então só para falar que é isso mesmo, progressivo vai para frente, é iniciativa, é ação, é o futuro, a figura masculina, né, por conta de ser de ação, de vigor, e o regressivo está voltado para o passado, para questões da infância, quer dizer, a pessoa que é muito temerosa, que não se desliga, é isso, tá? Muito bem, muito obrigada por participar. Se alguém mais... Uma dúvida. Para a gente dividir esse direita e esquerda, a gente traça uma linha imaginária no meio da folha, dividindo em 4 para poder localizar os hemisférios, é isso? Eu sou assim, eu não passo o traço, não, mas visualmente eu consigo saber se está do lado esquerdo ou do lado direito.
Então, visualmente, ou se está no meio. uma forma bem prática, desculpa me interferir. Pode falar, Lu, pode falar. É dividir o papel, é fazer dobrar em 4 o papel. É mesmo? Eu não faço isso não, eu já vou para o visual. É uma forma, é que o visual, às vezes, a gente deixa, se está mais equilibrado, a gente não percebe, mas uma forma bem prática é dobrar o papel em 4, e aí você vê direitinho onde que o desenho está mais localizado, no quadrante superior, no quadrante inferior, no esquerdo, no direito, Que legal. E aí, ó, para analisar o desenho tem que ir lá no livro mesmo, tá? Tem que... nem precisa ir no livro, gente. As fichas que eu fiz já tem tudo, tá? Depois, se vocês quiserem, é R$15, tá? Não é caro, porque deu trabalho para montar, tá bom? E aí, gente, depois vocês me procuram no privado. Então, e aí, só que os desenhos. O que eu fiz com as fichas que eu montei, né? Quando tem aquele desenho, os 4 momentos do dia, eu peguei e já coloquei 4 quadradinhos, retângulos, porque já tá ali. Aí a criança sempre vai desenhar da esquerda para a direita, né? Aí tem o quadradinho 1, 2, 3, 4. Quando eu falo dos 6 momentos do dia, também já deixei 6 quadradinhos. Por quê? Para ficar mais fácil para a gente. Não tem necessidade de você pegar, dobrar a folha na frente da criança. Você já deixa ali os quadradinhos para ela desenhar, entendeu? Então fica muito mais fácil. Eu deixei de um jeito bem mais fácil, sabe? Eu acho. Para mim tá dando certo. Aí, gente, quando eu falo da posição do desenho, os desenhos realizados na parte inferior nos indicam necessidades físicas e materiais que a criança possa ter. Luísa, eu também coloquei isso aqui. Não, isso que não é muito dos livros do Jorge Bisca, mas a referência bibliográfica tá lá, tá? Tem aí, as necessidades de Maslow, né? Isso, aí, o que eu fiz? Eu peguei a pirâmide, que a gente estuda também na psico, né? Não sei se vocês estudaram, mas eu estudei, na parte da psicologia, né? Você quer falar alguma coisinha da pirâmide, ô Luísa? Não, leva a aula você, Rose. Tá bom. Bom, vai você. Eu sei que você tem experiência nessa parte aqui, ó. Então, a pirâmide, então, o que eu falei, né? Quando o desenho está na parte inferior, também quer dizer, indica também necessidades físicas e materiais que a criança possa ter. Aí eu coloquei a pirâmide de Maslow para vocês entenderem, né? Que lá na base, tá? São a parte fisiológica, né? Água, ar, comida, né? Excreção, sono, tá? Aí na parte ali do meio ali, a segurança física, material, moral. Depois tem parte social, estima e realização pessoal, tá? Não dá para se aprofundar muito na pirâmide, gente, porque a aula está voltada para o desenho, desenho eu e meus companheiros, tá? Se eu ficar aprofundando muito, aí não dá tempo. Mas só para vocês saberem que essas são, tá? As nossas necessidades básicas, que são as primárias, que é fisiológicas e segurança, e as secundárias, tá? E você observar também isso nas crianças que chegam para você na clínica, tá? Se o desenho está feito do lado esquerdo do papel, nos indica que os nossos pensamentos giram em torno do passado. Então, que é o quê? É o progressivo, tá? Que Jorge regressivo. Regressivo. Que é o regressivo, que Jorge Visca nos fala em termo, assim, palavra regressiva. Então, vocês têm que entender que regressivo quer dizer passado, progressivo, presente. Pense em progresso. Agora eu vou errar mais, tá, Luísa? Progresso, presente. Se estão no lado direito, giram em torno do futuro, que é o progressivo. E se encontram-se centralizado, representa o momento atual e também o equilíbrio, tá? As dimensões do desenho. Se o desenho é grande, indica certa segurança. As formas pequenas nos indicam que essa criança precisa de um pouco espaço para se expressar. Mas também pode indicar que é uma criança reflexiva, ou com falta de confiança nela mesma. Aí você tem que estar observando, tá? Você não vai... vocês não podem ficar também... observar o tamanho do desenho e também o comportamento da criança ali, tá? Então, você tem que... Então, igual eu falei, tem o relato, tem o título, então não é só o desenho. Você tem que ver também o relato que a criança vai falar, a idade do personagem, o nome daquela pessoa que ele desenhou, o título que ele dá para o desenho. Aí, depois, atrás da ficha que eu fiz, aí está escrito assim, escreva a história do seu desenho. Por quê? Porque a gente pede para escrever também. Se essa criança chega lá na clínica, é uma criança que tem dificuldades na leitura e na escrita, ele não vai escrever. Também você não vai forçar, tá? Eu deixei, porque tem muitas crianças que vão chegar na clínica com problemas emocionais e conseguem escrever. Agora, os que não conseguem,
você também não pode forçar, tá? Traços do desenho. Traços contínuos e sem interrupções indicam uma criança dócil. Caso esteja rasurado ou cortado, pode indicar que essa criança é mais impulsiva e insegura. E quando a criança também apaga muito, sabe, gente? Tá? Tanto que nas provas projetivas a gente não dá borracha. É só o lápis e a folha, tá? E quando ela pede a régua, depende do desenho, que precisa de régua, aí você dá uma régua se ela pedir. Então, quando vocês forem aplicar os desenhos projetivos, vocês não podem deixar nada em cima da mesa, tá? Vocês vão deixar em cima da mesa da criança somente a folha, o lápis, tá? E o lápis. Por quê? Para não ter perigo dela pegar um lápis de cor. Aí você também vai falar, não pode usar lápis de cor, entendeu? Para criança. Então, você mesmo já não deixa o lápis de cor próximo dessa criança, tá? Já não deixe. E aí, porque na minha mesa, por exemplo, eu tenho 2 potes de lápis de cor, de canetinha. Quando vou aplicar os desenhos projetivos, eu tiro de cima da mesa, eu deixo só o que ela vai usar. Uma sala muito estimulante também trabalha muito, gente, tá? Então, a sua sala, os seus jogos, é bom deixar guardado, não deixar a sala muito estimulativa, que ele pode deixar de fazer muitas coisas na hora da avaliação, por causa de muita estimulação também, porque eu falei isso na primeira aula, tá? A precisão do manejo, precisão do traço. Se o desenho está feito com uma boa precisão, indica vontade e entusiasmo. Se está feito com muita pressão, quanto mais forte seja o traço, mais agressividade haverá. Quanto mais frouxo seja o traço, nos indicará um cansaço físico e uma falta de vontade e também insegurança da criança, né? Agora, os fundamentos relacionados com o Jorge Visca, o desenho para educar, eu e meus companheiros. Quem lê para mim, para me ajudar, que minha garganta seca? Quando alguém pertence a um grupo do qual recebe educação, sua aprendizagem não só depende de suas condições internas e de como é comunicada a educação, mas também dos vínculos que estabelece com os demais membros do grupo. Olha a importância, né? Então, para que serve o desenho par educativo? Ai, tô com o par educativo na cabeça, gente. Eu e meus colegas, né? Ele é para você observar se ele tem vínculo com os companheiros, tá? Como é que tá? Tá sofrendo bullying? Não tá? Então, tudo isso você vai perceber diante do relato dele também, tá? Aí você já pode aproveitar. Tem uma criança na escola que você não gosta, né? Qual amigo que você gosta mais? Qual a idade dele? Então, você vai fazendo tipo de perguntinhas para ele respondendo, tá? Para você observar bem essa criança. Fundamentos, pode ler para mim. Cada membro do grupo dispõe de um modelo de aprendizagem que no interjogos de relações com os outros se enriquece ao mesmo tempo que enriquece os modelos dos outros. As formas de elaborar os conhecimentos, atitudes e destreza dos pares serão aceitas ou rejeitadas em função do vínculo afetivo estabelecido. Tá vendo? Por isso que o desenho, por isso que a psicopedagogia, ela vai para o lado da psicanálise, que o neuropsicopedagogo não pode ir, tá? Então, quem faz psico e não quer ficar na psico, é legal fazer um curso de psicanálise, eu indico, tá? Para a gente entender mais ainda essa parte do afetivo, do vínculo, acho que a gente iria crescer mais nessa parte, né? Então, aí, pelo desenho projetivo dessa criança, você vai conhecer as suas atitudes, as suas destrezas dentro dos pares, se ele é aceito no grupo, se ele é rejeitado no grupo, qual que é o vínculo afetivo que ele tem com os amigos dele, se ele tem vínculo afetivo ou não, se ele se isola, tá? Se ele se desenha no desenho, quais são os amigos, a idade dos amigos, o nome dos amigos, você tem que especular tudo. Pode ler. Procedimento. Faça um desenho e inclua você com seus colegas de classe. Após a aplicação, explorar informações. Durante o processo de aplicação das provas projetivas psicopedagógicas, o professor deve escolher aquelas que melhor atendam seus objetivos, considerando, obviamente, as queixas que se tem da criança com relação ao seu processo de aprendizagem. Cada desenho produzido pela criança não deve ser analisado de forma isolada,
mas sim de maneira contextualizada, lembrando sempre que o objetivo é o de identificar possíveis obstáculos à aprendizagem. Gente, essa fala é muito importante, tá? Prestem bem atenção, notem nos seus cadernos, tá? Porque a gente não vai observar, essa observação do desenho projetivo é uma coisa global, tá? Você vai, lógico que você vai colocar ali o desenho projetivo para a criança, só que você não vai analisar de forma isolada, tá? Você tem que pegar desde a anamnese, da EOCA, tá? Como é o comportamento dele, dos testes. Aí, porque a criança também, ela pode chegar com você ali acanhada, com vergonha de se abrir, com vergonha de se expor, com vergonha de falar. Então, você tem que observar tudo. Você tem que observar a modalidade de aprendizagem dessa criança, se ela é hipoassimilativa acomodativa, ou se ela é hiperassimilativa acomodativa. Tudo isso você vai ter que observar, tá? Então, por isso que durante a aplicação das provas projetivas, tá? O psicopedagogo aqui no caso, deve escolher aquelas que melhor atendem os seus objetivos, considerando, obviamente, as queixas, tá? Que se tem da criança em relação ao seu processo de aprendizagem. E os desenhos projetivos é para identificar os possíveis obstáculos com a aprendizagem, tá? Pode ler. Onde é você aqui nesse desenho? Observar se está no desenho, qual o nome dessas pessoas e a idade, observar a relação do sujeito com estes colegas e se tem noção de idade, se tem a mesma idade que a sua ou diferente. Tá vendo o desenho que eu coloquei aqui, ó? Eu e meus companheiros na sala de aula. Então, as fichinhas que eu fiz ficou bem bonitinha, sabe, gente? Porque você não precisa nem ficar escrevendo, tá? Você já deixa escrito aqui, tá? Já tá escrito. Então, aqui, ó. Então, olha que desenho harmonioso, né? Aqui eu não sei qual que é a criança no desenho, porque não fui eu que apliquei, é do Jorge Pisca, né? Então, o que acontece? Mas, aparentemente, olha, é uma criança feliz aqui, com os companheiros. Todo mundo feliz, desenhou os objetos de aprendizagem, tá vendo? Ó, desenhou o nome das crianças, colocou o nome das crianças, desenhou os móveis na sala de aula, a lousa. Olha só que legal, né? Então, analisando esse desenho aqui, ele é regressivo, progressivo, equilibrado? O que vocês acham? Equilibrado. Ele está equilibrado, né? Porque está mais no centro na folha do que do lado esquerdo e do lado direito, não é? E olha para você ver, quando a criança está equilibrada, geralmente elas vão desenhar pessoas também até assim, ó, vai ser mais positivo do que negativo, né? Pode ler. Eu entendi que está bem distribuído, né? Pelos 4 cantos, não está? Eu acho que está bem distribuído. Tá bem distribuído. Certo? Pode ler aqui. O que você tem a dizer sobre cada um deles? Observar se existe uma relação saudável, como o sujeito se sente no meio deles, se sofre bullying ou se é aceito. Você pode dar um título sobre o desenho e descrevê-lo no papel. Observar a capacidade de assimilação da atividade e perceber como ele escreve e se sabe fazê-lo. Tá vendo? Pode falar. Gostaria que escrevesse uma história sobre o seu desenho. Observar se a escrita, o desenvolvimento, a organização de ideias. Olha para você ver, né? Quanta coisa que a gente consegue descobrir através de um desenho, certo? Então, por isso que o relato é muito importante, ó. O que você tem a dizer sobre cada um deles. Ai, desculpa, gente. Né? Observar se existe uma relação saudável. Então, nesse desenho aqui, ó, dá para perceber que existe uma relação saudável, né? Só que o relato a gente não tem aqui, né? Ou se a criança sofre um bullying, ou se ele aceita ou não, né? O que você pode... aí o título do desenho é importante, né? Através do título você vai saber também se tem vínculo com a aprendizagem, tá? Vou voltar aqui, tá? E a escrita. Então, nesse momento também, que na EOCA dá para saber muita coisa da criança, sabe escrever, não sabe escrever, né? Se ela fala com começo, meio e fim. A gente observa muitas coisas na EOCA, tá? Mas aí, no desenho também, a gente continua essa observação.
tá? Se a criança tem organização de 10, não tem. Agora, alguns indicadores mais significativos para você olhar nos seus desenhos. Pode ler, tá? Detalhes do desenho, tamanho total, tamanho dos personagens, posição dos personagens, caráter completivo do desenho, inclusão do docente, inclusão de personagem externo ao grupo, comentários sobre os colegas, personalizados em gerais. O detalhe do desenho. O tamanho total está relacionado com a importância que se coloca nesse vínculo, sem que eu mesmo diga nada contra o seu caráter positivo ou negativo. O tamanho maior corresponde à atribuição de um maior peso na rede vincular, enquanto um tamanho reduzido geralmente coincide com a situação oposta. Então, deu para vocês entenderem que o tamanho do desenho é muito importante vocês olharem, o tamanho do desenho, né? E o tamanho maior, né, corresponde ao maior peso de rede vincular. E o tamanho muito pequenininho, muito reduzido, né, que esse desenho é muito pequeno, desenho esse personagem muito pequenininho, já ela não tem tanto esse vínculo, né? O vínculo é reduzido também. Olha, aqui já está detalhando mais, ó. Pode falar. Detalhes do desenho, tamanho pequeno. O tamanho dos personagens, contrariamente ao desenho total, está intimamente relacionado com a valência positiva ou negativa, com a qual se vivencia a relação com cada um dos colegas. Então, quando é muito pequeno também, né, não é tão legal, né? Agora, quanto à valorização. Considero o modelo de identificação o desejo de possuir sua amizade e o de ser aceito de representam com o tamanho maior, enquanto a desvalorização é a rejeição com o tamanho menor. Tá vendo? Aqui, esse aqui é do Jorge Bisca mesmo, o livro dele, tá? Aí, aqui tem do meio aqui é a criança, né, tamanho maior, e do lado são os amiguinhos. Então, ele quer o quê? Ele identifica no desenho que ele quer o quê? Ser uma supervalorização, ele quer ser, como é que fala? Posso dizer a palavra? Ele quer ser reconhecido ali no grupo, certo? Uma supervalorização. Enquanto a desvalorização, a rejeição com tamanho menor. Então, no caso aqui, ó, onde tem a menininha pequenininha, tá vendo? Desenho grande, grande, aí pequenininha. Então, ela está se desvalorizando. Então, é uma coisa que a gente tem também a analisar no desenho, eu e meus companheiros, tá? Pode ler. Detalhes do desenho. A posição dos personagens é altamente significativa e seu sentido está vinculado à posição em que está representado ou entrevistado. Viu? A gente tem que sempre observar qual posição que está a criança que está desenhando ali que a gente está acompanhando. Pode ler. Tamanho igual dos personagens. Resulta em que o entrevistado se vê no grupo com uma relação simétrica e igualitária, ou seja, que aceita e é aceito pelo mesmo. Olha só, né? Quando os tamanhos são todos iguais. Então, é uma criança aceita, tá em igualdade, tá simétrico. Tá vendo aqui, ó? Ele desenhou aqui, né? Todos do mesmo tamanho. Pode ler. Lado a lado. Parece corresponder, em termos gerais, a uma comunicação mais superficial e menos aprofundada. Aqui está a criança, onde está escrito eu, né? Aí do lado direito as amigas, do lado esquerdo também as amigas aqui. E ela está no meio. Então, é um desenho lado a lado, tá? Pode ler. Concêntrica. Em geral, tem como correlato uma comunicação profunda, reflexiva e sensível. Geralmente, quando tem grupinho de amigas, né? Aí tem lá o grupinho de amigas da escola, certo? Aqui tá ela, a criança, e aqui tá as amiguinhas, ó. Então, elas estão, assim, conversando. E isso aqui é uma coisa bacana, eu acho, sabe? Ela, né? É uma comunicação mais profunda, demonstra que ela tem uma intimidade maior, né? Com os colegas da sala. Pode ler. Detalhes do desenho. Não é possível expor exaustivamente todas as prováveis posições, mas entre as mais frequentes se encontram o entrevistado no meio de dois grupos separados e distante em cada lado do mesmo. Falta de integração com o grupo. Então, se você pegar um desenho, certo? Que são mais observados é isso.
Se você pegar um desenho, né, em que a criança está no meio de 2 grupos separados, aí o que quer dizer? Falta de integração com o grupo, tá? Eu não pus o desenho aqui porque eu não achei, mas é uma falta de integração com o grupo, tá? Pode ler. Segundo, o entrevistado em um extremo do grupo, integração relativa. Terceiro, o entrevistado ausente ou em um segundo plano, inibição para a integração. Tá vendo? Ele não tem ele não tem ali um convívio, né, com os amigos ali, colegas da sala de aula. É uma inibição para integração, ele se sente inibido. É aquela criança hipoassimilativa, tá? Hipoacomodativa. Vocês precisam aprender as modalidades de aprendizagem para vocês avaliarem até mesmo no desenho. Essa aula já está gravada lá no YouTube, está bem explicada, vocês assistem depois, tá? Pode ler. O quarto, o entrevistado em um primeiro plano, integração adequada. Quinto, com o também em torno de uma mesa ou em forma de roda, que a si mesmo indica uma boa integração do grupo. Então, nossa, tá dando um eco. Será que deu problema, gente? Tá dando eco para vocês? A Maria Costa Tá, sim. microfone aberto. Sim, tá dando eco. Então fecha aí o microfone. Sim. Ai, melhorou. Então, o entrevistado em um primeiro plano, né? É uma integração adequada, tá? Ele se vê ali no grupo, né? Como aquele desenho que eu mostrei para vocês. Com ou também em torno de uma mesa ou em forma de roda, que assim mesmo indica uma boa integração do grupo, tá bom? Pode ler para mim, quem lê? O caráter completivo do desenho, tanto total como parcial, de cada um dos personagens, rosto, roupa, extremidades e outros detalhes, indica o melhor ou pior vínculo com este. Também costuma revelar o conhecimento mais ou menos profundo dos integrantes do grupo, tanto em relação às características físicas quanto aos traços de personalidade. Então, uma coisa que a gente tem que observar também nos desenhos é o rosto, a roupa. São detalhes que a gente tem que estar observando também, tá? Então, vamos continuar, né? A inclusão do docente não é comum, tá? No desenho, eu e meus companheiros, tá? Não é comum. E pode representar 2 situações bem opostas. Um vínculo muito positivo, e sua localização em uma situação de paridade com os demais componentes do grupo, ou um vínculo negativo e indiscriminado, tá bom? Quanto é negativo, regularmente é vivenciado como um perseguidor. E quando é indiscriminado, existe uma notória dificuldade para distinguir os planos do estudo, aprendizagem e as relações de amizade. Olha só, né, gente? Então, quando tem inclusão do docente no desenho, que é difícil de acontecer isso, né? Geralmente ele vai desenhar ele, os colegas dele, aí vocês têm que estar observando, né, detalhadamente, por que esse professor ou professora está no desenho dele. Ou ele gosta muito desse professor, ou ele sente uma perseguição por esse professor, entendeu? Então, aí você tem que observar, através do relato dessa criança, se esse vínculo é positivo ou negativo. Aí vai ser através do relato que a criança vai falar, tá? A inclusão de personagem externo, sem ser o da sala de aula, tá? Ao grupo é uma situação que ocorre muito raro também. E quando isso sucede, os personagens desenhados costumam ser pessoas da escola ou da família. Seu significado pode variar enormemente, mas, em termos gerais, também é indicativo de uma falta de limites quanto à noção do grupo e companheiros e o vínculo sentido em relação aos mesmos. Agora eu falo para vocês, hein, gente? Com essa pandemia, tá complicado esse desenho, o desenho par-educativo, tá? E o desenho eu e meus companheiros, com a pandemia, eu acho que é um desenho meio complicado de dar agora, nesse momento, porque as crianças não estão na sala de aula. Então, pode acontecer dela desenhar os amigos que vai visitar a casa dela, não da sala de aula, entendeu?
que vocês acham em relação a isso? O que vocês acham? Se a criança não está com uma... convivendo, assim, diariamente com os colegas, e se em casa ela está convivendo com outras pessoas, ou até com animaizinhos, pai e mãe, eu acho natural ela colocar aqueles que estão mais próximos dela. Também acho, entendeu? Por quê? Porque, assim, aí você vai ver, aí você tem que ser, né, esperta, crítica em relação ao tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Porque, às vezes, esse desenho não vai ficar tão fidedigno, de acordo com o livro de Jorge Visca, relacionado com a pandemia que a gente está vivendo. Agora, se voltou, igual aqui na minha cidade, né? Aqui na minha cidade está assim agora. Toda hora muda, gente. Agora está assim. A cada semana é uma turma que vem, entendeu? Então, uma semana tem o 6º ano, por exemplo, né? Vamos supor, tem 3 6º anos. Aí, uma semana, vai vir 10 alunos de cada 6º ano. Dá 30 alunos, né? Aí, não sei direito o que eles fizeram. Eu sei que, assim, uma semana... É que eu tô no AEE, né? Não tô na sala de aula. Uma semana vem uma turma, a outra semana que vem outra turma. Acho que são 30 alunos, 15. Uma semana vem 15... Na outra semana vem mais 15, entendeu? Então, as crianças estão vindo na escola de 15 dias. Aqui. Agora, na cidade de vocês, eu não sei como é que tá. Se ainda tá tudo online, se não tá. Se já voltaram, se não voltaram. Como que tá na cidade de vocês? Aqui na minha cidade está voltando aos poucos. O estado já voltou, mas o município não voltou ainda e os particulares estão voltando já também. Porque senão vai quebrar. As escolas vão... as crianças estão deixando de aprender, que o ensino online não é a mesma coisa do presencial, né? E as escolas particulares vão acabar quebrando, porque os pais acabam, né, tirando da escola, não querendo pagar mais, porque não está tendo mais o ensino presencial. Então, assim, está muito difícil a situação, gente, que vai refletir por muitos anos. E essa pandemia que a gente está sofrendo agora, esses 2 anos, vai ser um reflexo reflexo negativo também, por anos, entendeu? Não vai ser fácil, não. Os comentários sobre os colegas, tantos podem ser realizados simultaneamente com o desenho ou posteriormente com o resultado do pedido do entrevistador. Então, assim, gente, conforme a criança vai desenhando, ela pode também ir comentando, quem está desenhando, você pode ir perguntando, tá? Eu acho legal esperar ela terminar, porque você pode tirar a concentração da criança ali, a imaginação dela naquele momento de desenhar, tá? Aqui eu coloquei um desenho representativo, tá, gente? Meu desenho é preto, tá? É grafite, lápis grafite, tá? Então, assim, eu acho melhor esperar a criança desenhar, você ficar observando o comportamento dela, se ela apaga muito, se ela, né, não tem borracha, né, no desenho projetivo. Então, o que acontece? Observar tudo, para depois você pedir para ela falar, mas vai de cada psicopedagogo, tá? Os comentários sobre os colegas, tanto podem ser realizados simultaneamente com o desenho ou posteriormente com o resultado do pedido do entrevistador. Os mesmos resultam de maneira de grande importância para a informação que agregam, tanto em forma diretiva e explícita, tá? Quanto pelas contradições entre o que se diz e o que desenha. Tá legal? Então, olha para você ver, é bem diretivo, explícito, né? O que ela está sentindo no momento. Porque quando a criança desenha, está resgatando lá na memória dela, né? As personagens que ela vai desenhar, o que ela vai pôr no papel, um resgate do inconsciente dela, tá? Enquanto os comentários personalizados revelam uma gama de subvínculos, com cada membro do grupo, ou alguns dos mesmos, ou gerais, dão uma visão de conjunto que permite inferir o tipo de inserção que o entrevistado tem realizado ou deseja efetuar, tá? Então, aqui tem um quadrinho, né? Eu fiz um quadro, gente, bem legal, tá? Já com todos esses indicadores. Que aí você pega o desenho da criança, só que o meu já é uma folha de sulfite frente e verso, já vai ter todos os desenhos para você analisar, tá? Então, indicadores, tamanho total do desenho. Quem lê para mim? Significados. Tamanho total do desenho. Significado.
Importância designada ao vínculo com os colegas, enquanto o tamanho grande geralmente também indica um bom vínculo e aprendizagem e a utilização de mecanismos de identificação. O tamanho pequeno sugere o contrário. Tá, então, primeira coisa que você vai observar no seu desenho, você tá à direita, se ele tá à esquerda, se ele tá central, se tá em cima, se ele tá embaixo, se o tamanho do personagem, se é grande, se é pequeno, tá? Então, tudo isso você tem que analisar assim que você pegar o desenho da criança, tá bom? Tá, e agora, o tamanho em relação aos colegas do personagem principal, que de alguma forma mais ou menos direta, representa o entrevistado. É um fator observável e indicador significativo que pode aparecer, em geral, de 3 formas. Tamanho do personagem principal, muito grande, regularmente indica uma relação de liderança ou certa incapacidade para descentrar-se, aceitando os pontos de vista dos outros, tá? Tamanho pequeno, geralmente, sugere submissão, como também que o entrevistado se sente a vítima do grupo. Tamanho igual, resulta em que o entrevistado se vê no grupo com uma relação simétrica e igualitária, ou seja, que aceita e é aceito pelo mesmo, tá bom? Indicadores, tá? São 2, até agora, as posições encontradas. Uma que mostra os personagens lado a lado e outra em forma concêntrica, com diferentes graus de comunicação. Posição do personagem, lado a lado, parece corresponder, em termos gerais, a uma comunicação mais superficial e menos aprofundada. Concêntrica, em geral, tem como correlato uma comunicação profunda, reflexiva e sensível. Lembra da concêntrica? Tem a menina, uma rodinha com 2 meninas? Vocês lembram desse desenho que eu mostrei? Sim. Lembra, né? A inclusão do docente nesse teste não é frequente e quando isso acontece pode ser diferentes significados. Inclusão do docente. A, relação deficitária com os colegas. B, dependência. C, grande afeição pelo docente. Aí, a parte eu e meus companheiros, tá? A gente finalizou agora. Volta, tá bom, por pessoal? favor, Oi. o slide anterior para dar uma olhadinha na referência, por favor. Ah, tá, peraí um pouquinho só, eu já descompartilhei, mas eu ponho. Ó, tá, eu peguei aqui, né, tá compartilhado? Ainda não. Ai, peraí. Os artigos científicos, gente, eu guardei todos, tá? Que aí é legal para vocês verem. Então, esse aqui da Unesp, da Marília, da uma revista eletrônica, e do Jorge Visca, e um do Slide Player, tá? E desses sites aqui que eu peguei as referências, tá bom? E do livro do Visca. Ô, Rose, Obrigada. o primeiro e o segundo slide das 2 aulas você vai colocar no grupo? Eu ponho para vocês os slides. Tá bom? Certinho. Aí, o que acontece? Aí eu ponho assim, YouTube, o link para quem quiser assistir a aula lá, tá bom? Ok. Então, tá bom. Certo. Aí, é legal a gente ter uns desenhos para analisar depois, né, gente? Tá? Eu tenho lá na clínica, só que eu esqueci de trazer. Eu não estou lá na clínica agora. E é bom tirar o nome da criança, tá? Quando vocês for analisar, não deixa muito aparecer o nome das crianças, não, tá bom? Agora é a planta da sala de aula, tá? Certo? Pode compartilhar. Certinho. A roda, que é legal plastificar, e você ter ela plastificadinha, bonitinha, para você usar, né? Tá? Aqui, é a mesma coisa lá do outro desenho, para vocês não esquecerem, sempre pedir o título do desenho, tá? O vínculo que ele estabelece com a aprendizagem, importante estar sempre observando isso, e não esquecer do relato dessa criança. Procurar, né, colocar o nome das personagens, a idade desses personagens, se ele se inclui no desenho, se ele não se inclui, tá bem observando isso, tá bom? Professora, mais uma dúvida. Oi. Nos desenhos que eu fiz com o meu aprendente no estágio, ele não quis dar título em nenhum deles. Sim, acontece. Isso é normal? É Vai normal. prejudicar? Não. Ele Não. deu nomes, contou a história do Sim. desenho, mas não deu título. Então, mas acontece, a gente pede, porque é uma orientação de Jorge Visca.
Mas quando a criança não quer dar o título, aí você também não pode forçar, entendeu? Porque às vezes, ó, por que ela não... Você tem que imaginar assim, por que essa criança não quis dar o título pro desenho? Às vezes é uma criança hipoassimilativa. O que é a criança hipoassimilativa? Ela tem um déficit com a criatividade, entendeu? Ela não conseguiu ser criativa naquele momento de elaborar um tema pro desenho dela. Então, é questão observar. Entende? Ou ela ficou com vergonha, aí você tem que observar. Obrigada. Ela não quis nem escrever nada? Não, ela desenhou, escreveu o nome das pessoas que faziam parte do desenho, explicou o desenho, assim, com poucas palavras e não quis dar tema. Então. Aí, às vezes, pensa bem, né? Às vezes, para ela, foi difícil elaborar um tema relacionado com o desenho naquele momento. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso, para ajudar? Sim, Rose. Isso poderia ser também uma rejeição à atividade? Pode acontecer também, né? Mas se ela desenhou, se ela relatou, eu não sei, se depende, né? Se ela fez o desenho, como que ela desenhou? Ela desenhou forte, fraco, ela desenhou da direita, da esquerda, em cima, embaixo? Não, ela desenhou normal, fez como se estivesse bem satisfeito com o que estava fazendo, Não. Mas ela não quis dar títulos. Na sessão seguinte, eu levei um joguinho que era contar os bichinhos e contar uma história. Uhum. Ele contava, mas ele não queria contar a história. Ele contava o número de objetos, dizia os objetos que tinham, mas não queria contar a história. Então, Aí, pode falar. Quando eu contei, eu disse, então vai ser minha vez. A gente estávamos em 3, né? Sim. Eu, a outra estagiária e ele. Quando eu contei a minha história, quando foi a vez dele, ele só mudou as palavras da quantidade dos bichinhos e contou a mesma história que eu. Então, é uma criança hipoassimilativa aí, ela está com déficit, né? A criança hipoassimilativa, ela tem um déficit com o lúdico, com a criatividade, entendeu? Então, o que acontece? Ela não está conseguindo, naquele momento, elaborar a história, ela precisa ser incentivada, estimulada, por falta de estimulação. Qual a idade dela? 8 anos. Então, ela precisa ser estimulada. E as provas operatórias, Piagetiano, já fez? Já, a gente já fez. Ela conservou ou não? Só na ai, como é o nome, Arleide? Que usa os objetinhos redondos, esqueci o nome. Dicotomia? Não, foi no começo. Que a gente faz que a gente faz a linha com círculos diferentes. Esqueci o nome agora. Eu sei qual que é, eu sei qual prova que é. Essa ele conservou. Na de massa ele não conservou, e na de palitos também não. Então, é uma criança que o estágio dela, né, ela precisa, se ela não conservou, porque ela não está, o quê? Ela não, a gente tem que ver a parte intelectual dela, os jogos, se ela é inteligente, se ela não é, entendeu? O que você, observação de pequenos conjuntos discretos de elementos. Isso mesmo. Então, aí você tem que olhar assim, ela consegue montar um quebra-cabeça, entendeu? Ela entende a regra de jogo, você vai observando toda essa parte intelectual dela, como que ela vai estar indo nos testes, entendeu? Uhum. Então, é uma criança que não pode ser que ela não tenha uma hipótese, uma deficiência ou de um transtorno neurológico. É uma criança que faltou estimulação. Uma coisa só que é claro nela é a dislalia. Mas a gente ainda está fazendo, tá nas outras, a gente já fez a prova de cancelamento, de aritmética. E ela foi bem? De cancelamento, não foi bem na de cancelamento, a de aritmética, ela não adquiriu a subtração ainda, só a adição. Mas também, pensa bem, tá? 8 anos. Isso aí não dá nem para a gente fez porque foi orientação, porque ela está numa atividade remota, então é complicado, realmente. Não, pensa que o primeiro ano dela foi online. Isso. Então, o que falta? Estimulação, né, em relação à aprendizagem, que vai e por causa da pandemia, gente, vai ficar muita coisa para trás. A criança vai ter que ter muito resgate dessas aprendizagens, entendeu? E ele vem de uma história de superação muito grande, então, agora ele está tendo uma estrutura de família fixa,
Então, assim, tem coisas que a gente, observando, então a gente anota tudo, né? Sim. Todo comportamento, tudo que ele faz, porque tem coisas que a gente não consegue entender, aí pergunta para a professora, mas, assim, ele é um vencedor por tudo que ele já passou. E Olha não só. tem nenhum comprometimento neurológico por ter Sim. sido filho de uma pessoa que usava drogas, ela era usuária de crack. Então, assim, já é um guerreiro, lutador, vencedor, né? Ó, eu tô com uma paciente na clínica, né, que ela é filha da minha colega, né? E aí, o que acontece? Foi fazer uma avaliação dela e ela é adotiva. Então, a mãe também foi usuária de crack, sabe? E a gestação toda não fez pré-natal, olha só, não fez pré-natal, né? A criança nasceu com abstinência, teve que tomar corticoides, um monte de remédio, sabe? E, gente, eu acho que é coisa de Deus, né? A menina é tão estimulada, foi tão estimulada pela mãe do pai adotivo, tão estimulada que ela não tem nenhum problema de aprendizagem, nenhum. E uma criança tinha tudo para ser uma criança com deficiência, né, intelectual, né? Porque afeta as drogas na gestação, afetam os neurônios, afeta essa parte cognitiva, entendeu? Então, é o mesmo caso do seu aluno, né? Se não foi afetado, porque foi um milagre de Deus. Deus que cuida, purinho. Quando vocês assistirem lá a minha aula sobre anamnese, aí vocês vão entender, que eu expliquei tudo isso aí na aula da anamnese. Gente, então vamos embora. Então, a planta da sala de aula é para a idade de acima de 8 anos, tá? Aqui está 8 a 9, mas pode ser até com mais anos. Deixa eu ver se o meu computador está ligado direitinho. Se o computador desligar, a gente já era. Ai, peraí. Deixa eu ficar. O computador não está mais aguentando carga, sabe? Tem que ficar observando aqui. Então, o objetivo, a planta de sala de aula já é mais difícil, né? De se desenhar. Então, acima de 8 anos, tá? Objetivo, investigar a representação do campo geográfico da sala e sua posição, real e desejada da mesma. Porque, às vezes, gente, a criança desenha ela sentada num lugar da sala, e na hora que você vai pegar o relato dela, é um lugar que ela não quer sentar. É o professor que colocou ela naquele lugar. Isso também não é bom, tá? Então, fundamentos. Quem lê para mim? Acho que não passou o slide. Não? Então não está compartilhando de novo. Não, está sim, é que agora que foi. Ah, é que eu coloquei ele grande aqui, ó. Não está aí no grandão? Sim, Ó. agora está, que estava no círculo ainda. Ah, tá bom. Então pode ler. Fundamentos. Frequentemente, quando as crianças tentam explicar seu lugar na sala de aula, sentem dificuldade em expressar-se e incluir em seu comentário um conjunto de dados sumamente proveitosos, tanto para compreender a representação que fazem da mesma, como de sua própria localização nela. Então, geralmente, na planta da sala de aula, as crianças têm dificuldade em se expressar, tá? Pode ler. Tá no mesmo. Ah, para mim passou aqui. Será? E agora? E agora? No mesmo. Ai, credo. Negócio chato, né? Agora foi. Mas eu queria deixar grande. E agora? Tá aqui, tá direitinho. Mas eu passo de slides aí, você viu? Pode ler. Pode ler. Apareceu para você? Então, eu vou ler. Também, quando se solicita algum detalhe, naturalmente, muitas crianças tentam desenhar ou se sugere que desenhe. Regularmente, sente que isso ajuda a expressar a sua ideia. Por outro lado, é comum que o entrevistado tome consciência de algum detalhe e até se surpreende. Está demorando a passar. E não está aparecendo como modo apresentação. Vou apresentar de novo, tá? Peraí. Agora saiu. Esse Meet é muito chatinho. É, verdade. Onde que tá? Não, tá. Agora tá compartilhando. Tá? Frequentemente. Aqui já leu, né? E agora? Passou? Não, passou não. Aí, gente, não tá passando. Tá travando. Coloca lá no exibir.
e faz igual você fez antes, que tinha ficado grande na outra hora. Exibir. Apresentação. Exibir. Normal? Será? Estrutura de tópicos? Exibir o quê? Põe esse de leitura ali, eu acho que foi o de leitura, que foi modo de exibição de leitura, que ficou grande. Esse aí. Ah, aí, tá vendo? Já vai aprender, né? Ai, tô no sofá e toda hora tem que ficar erguendo o notebook, minha perna dói. Vamos aqui, tá passando agora? Agora tá. Ai, tô aprendendo com vocês, tá vendo? Fundamentos. Por outro lado, é comum que o entrevistado tome consciência de algum detalhe e até se surpreende ao se dar conta do mesmo, assim como também de não ter percebido claramente antes o tamanho da sala de aula, carteiras vazias, números de janelas, etc. Então, você tem que observar todos esses detalhes, tá? E não, poucas vezes, costuma ocorrer que o entrevistado se conscientize de que negou uma parte, colega, docente, que não consegue representar. Então, pelo relato dele, pelo desenho, você vai observar tudo isso. A aplicação da planta da sala de aula em crianças que frequentam o mesmo lugar evidencia como a representação do mesmo é individual e irrepetível. E também que a qualidade do desenho, comparada com outros da mesma criança, que representa âmbitos diferentes, pode variar em função do vínculo positivo ou negativo que estruturou cada um desses âmbitos. Então, cada criança vai fazer um tipo de planta de sala de aula, nunca vai ser igual, entendeu? Por mais que estude na mesma sala de aula, os desenhos nunca vão ser iguais, cada criança vai ter seu jeito de desenhar, tudo certinho. Procedimento. Gostaria que você desenhasse a planta da sua sala de aula, como se você estivesse vendo a de cima, vendo a de cima, assim, né? Vendo de cima para baixo. Pede-se que faça uma cruz no lugar em que se senta. Só você não vai saber, né, gente? Você desenhar todos os amigos da sala, como você vai saber onde a criança senta? Você pede para fazer um xizinho. Propõe-se que comente como é a sua sala de aula. Se ele gosta, se ele não gosta, se ele gosta de sentar no lugar que ele está, né? Interroga-se se a escolha é livre ou determinada pelo docente ou pelo grupo. Tem aluno que no primeiro dia de aula, gente, é engraçado, né? Primeiro dia de aula, você já marca o seu lugar ali. Aí, já viu salas ambiente? Já que a criança muda de sala? Terminou uma aula, mudou de sala. Terminou outra aula, mudou de sala. É engraçado que mesmo mudando de sala, a criança vai sentar no mesmo lugar da carteira na outra sala também. Cada um já marcou o seu lugar, entendeu? Já viram isso? Quando eu estudava, era assim, cada um tinha a sua cadeira do primeiro dia ao último. Isso. Hoje o meu filho quer chegar cedo quando tinha aula, né? Porque ele ainda não voltou. Tem que chegar cedo para pegar a cadeira na frente. Porque senão não tem como marcar. Quem chega primeiro, senta primeiro. Mas sabe o que eu acho isso certo? Quem chega primeiro, senta primeiro. Né? Eu acho isso certo. Se nós te marcar, a faculdade é assim, né? Quando a gente vai para a faculdade, aí quem chega vai sentando. Só que mesmo assim, sempre tem as panelinhas, né? Que sentam sempre no mesmo lugar. Interroga-se se a escolha é livre, né, tal. Pergunta-se se ele gostaria de sentar-se em outro lugar e por quê. São tudo indícios também, gente, tá? Para ver se ele tem vínculo com a aprendizagem. Para quando você for visitar a escola, também você conversar com o professor, entendeu? Falar alguma coisa, né? Se ele não está bem naquele lugar, não está sentando. Sugere-se que indique quem são as pessoas sentadas nos demais lugares e que fale sobre elas. Realizam-se perguntas complementares que sejam convenientes. Então, assim, isso não é engessado. Você pode realizar outras perguntas, tá bom? Os indicadores já mais significativos em relação à planta da sala de aula, tá? Observar os detalhes do desenho, os objetos que ele coloca no desenho, se ele põe lousa, se ele põe janela, tá? Tamanho total do desenho, que nós já falamos lá, o significativo do tamanho do desenho. Elementos incluídos, que se tem carteira, armário, quadro negro, porque geralmente tem que ter, né, gente? É uma sala de aula, não é? Tá? Tamanho dos elementos, pessoa, entrevistado, os colegas, o docente, abertura, se as janelas são abertas ou não, portas, né? Se tem post, tem enfeites, etc. Tá? Aí, a gente tem que ver possíveis localizações na sala de aula. Então, nós temos frente, meio, fundo e lateral. Em qual lugar que essa criança está sentada relacionado com a sala de aula? Tá? Ela está na frente, no meio, no fundo ou na lateral. Comentários sobre a sala de aula que revelam. Tá? Então, assim, vai depender do relato dessa criança,
para saber se está tendo uma rejeição, uma aceitação, uma indiferença, uma objetividade. Então, vai depender do quê? Do relato dessa criança, para você observar esses aspectos aqui, tá bom? Tá? Escolha da sala de aula, do lugar. Foi feito pelo aluno, pelo professor ou pelo grupo? É legal você saber. Aceitação do lugar, ele aceita ou ele rejeita ou ele é indiferente, tá? A atitude geral do entrevistado, tá? Sua compreensão da ordem e sua predisposição ou recusa possuem relevância para a interpretação. Então, é o relato, tá? Que você vai saber que relevância vai ter essa interpretação dele, tá? O tamanho da sala de aula costuma ser indicativo também, tá bom? Quando é muito pequeno, dá restrição egóica, que se apresenta como uma inibição. Ou quando o tamanho é muito desmedido, muito grande, de um enorme descontrole, de um descontrole que significa uma falta de limites adequados. Os elementos incluídos assinalam os objetos com os quais estabeleceu um vínculo positivo, ou os excluídos com os quais não estabeleceu vínculos, tá? Também são importantes a dedicação com o que esses elementos são desenhados. E na maioria das situações... Oh, gente, eu acho que eu esqueci de pôr para gravar, sabia? Ficou sem gravação. A sequência eu acho gravando. Tá gravando. Ah, então eu tinha esquecido que eu tinha posto. Então tá, ainda bem que tá, né? A sequência do processo da posição dos mesmos. O tamanho dos elementos implica uma maximização ou minimização do valor atribuído, embora em algumas situações o tamanho do objeto seja usado para criar uma barreira que divide partes da sala de aula. Então, vocês têm que observar isso, tá? Se esse desenho está macro, está micro, você desenha os personagens no desenho, desenha o professor no desenho, você desenha os amigos, procurar saber o nome dos amigos, se ele gosta desses amigos, se ele gosta de sentar onde ele está sentado, tá? Tudo isso. As pessoas, entrevistado e colegas, docente, representados no desenho, tanto pode significar uma concretização como uma necessidade geral, ou bem como uma expressão de aceitação ou rejeição. Então, como eu falei, através do relato da criança, do título do desenho, você vai observar se tem uma aceitação ou uma rejeição, tá? As crianças com idade ou nível menor têm uma tendência a desenhar as pessoas e as crianças maiores, tá? Então, crianças com idade ou nível menor, por exemplo, criança de 8 anos, né? Vai ter uma tendência de desenhar as pessoas e as crianças maiores, tá? E quando são desenhados os companheiros e o docente, o mais frequente é que exista um bom vínculo entre os mesmos, a qual pode ser detectado no interrogatório, tá? Então, quando eu desenho, igual aquele desenho que eu mostrei, né? Desenho ele, os companheiros, todo mundo alegre, sorrindo, desenho os objetos da sala de aula, tá? As aberturas parecem estar relacionadas com sensação de sentir fechado ou não. Frequentemente, os entrevistados simultaneamente ao ato de desenhar as aberturas, no caso, abertura de portas, de janelas, né? Fazem algum comentário tal como: as janelas são pequenas, ou gosto de estar perto da porta para olhar para fora. Então, por que ele gosta de ficar perto da porta? Será que está tendo atenção mesmo com as aulas do professor, né? Porque, geralmente, gente, depende da criança que senta perto da porta, isso aí distrai muita criança no momento de aprender também. As lâminas e enfeites representados regularmente são reproduzidos por alunos que estabeleceram um vínculo obsessivo e ritualista com o contexto da sala de aula. Então, também está vendo isso aí, tá? Muito enfeite também, tá? Possíveis localização na sala de aula. Sem dúvida, a posição da criança na sala de aula adquire uma importância diferente, se foi escolhida por ele mesmo, pelo docente ou pelo grupo ou de colegas, que já foi falado. Então, você tem que estar observando. Olha aqui, ó, tá as carteiras, onde ele escreveu eu, onde ele está sentado, tá vendo? Ele desenhou a planta da sala de aula. Olha, ele desenhou bem bonitinho, né, gente? Tá? Em frente, conforme for a origem da escolha, tanto pode indicar uma conexão adequada e a participação ativa, com uma posição de castigo. Então, você tem que observar também que muita criança, o professor põe do lado dela, porque é aquela criança bagunceira. Já viram isso? Eu colocava. A criança que bagunçava muito, gente, eu punha do meu lado, você acredita? Quando eu dava aula para o ensino fundamental 1, eu colocava do meu lado. Aí eu conseguia, falava para ele pagar a lousa, para ele me ajudar a distribuir folhas, sabe? Colocava ele para trabalhar, para ver se desfocava um pouco da bagunça, sabe? Assim.
No fundo e nas laterais, quase sempre isso gera retração e desestímulo, com tendência a não participar muito ativamente. Aquela criança hipoassimilativa, tá? Aquela criança fica quieta, né? Que não fala nada. Olha, pôs um xizinho aqui, ó, no fundo, tá vendo? Mas esses indicadores devem ser tomados com certo cuidado, pois a altura da criança pode ter sido um motivo para a sua localização em certas posições. No meio, indica regularmente um vínculo mediano. Então, às vezes, a criança está no fundo também, porque ela é muito alta, né, gente? Tem que estar vendo isso também, tá? Tá bom? Os comentários, opiniões e relatos de acontecimentos investigados de forma não diretiva, nem transparente, permite perceber com clareza 4 possíveis atitudes da criança em relação ao contexto físico e humano da sala de aula. Olha, então, o que está de pretinho, tá? Está escrito de pretinho, são o que a gente vai falar. A aceitação, tá? A aceitação, geralmente, indica um vínculo positivo, porém, em muitas situações, é uma forma que encobre uma adequação automática e passiva. Então, tem que tomar cuidado quando esse tema de aceitação, tá? A rejeição. A rejeição, comumente, implica uma relação negativa, mas também costuma carregar um desejo de mudar o contexto geográfico ou humano. A rejeição, que pode ocorrer com diferentes graus e intensidade, pode, por sua vez, ser manifesta ou latente, no caso, escondida, né? Você tem que tentar descobrir o porquê que ela está se sentindo rejeitada. A indiferença sempre é uma forma de rejeição dissimulada. Enquanto a objetividade indica um vínculo maduro, que corresponde a um eu adequadamente desenvolvido, que capitaliza a experiência de aprendizagem. A indiferença, em geral, é indicativa de uma rejeição encoberta e uma atitude latente de desprezo com relação a tudo que é relativo ao processo de aprendizagem. Então, é o relato da criança que você vai observar, se ela aceita, se é rejeitada, se ela tem diferença ou, né, ou a relação da objetividade, tá bom? A aceitação do lugar. Não deixa de ser interessante comprovar a aceitação ou consciência entre o lugar que efetivamente o entrevistado ocupa e o que ele deseja, assim como também quando isso não ocorre. Então, é muito importante no desenho, a planta da sala de aula, você perceber se essa criança, ela gosta do lugar que ela senta, ou se ela não gosta do lugar que ela senta, tá? Se ela aceita ou não. Com os colegas. É interessante verificar como, né, crianças de ambos os sexos, tanto por uma escolha espontânea, própria, ou decisão grupal, ou por critério do docente, nos grupos mistos, encontram-se situadas entre os colegas dos mesmos sexos, do sexo oposto, ou entre meninos e meninas. O motivo pelos quais isso pode acontecer são muito variados, mas em todos os casos é um dado significativo que fala sobre a aceitação ou rejeição grupal. As figuras de identificação, uma forma de controle do docente e muitos outros aspectos. Além da origem da escolha do lugar em função do subgrupo humano, no lugar em função do subgrupo humano no qual se encontra inscrito o sujeito estudado, é útil conhecer como é vivido esse entorno e cada um dos membros do mesmo, tá? Você tentando perceber como que essa criança é inserida no grupo ali, nessa planta da sala de aula. A planta da sala de aula permite observar predominantemente 2 coisas: a representação que se tem da mesma, enquanto campo físico, e a representação que pode ser objetiva ou não da dinâmica, tá? Então, vocês vão observar essas 2 coisas. Como que ela está representada nesse grupo? Lugar que ela senta, né? Os amigos que estão ao redor dessa criança. Ele gosta desses amigos? Ele não gosta? Né? Ele gosta do amigo que senta à frente dele? Algum amigo perturba ele na hora das aulas? Tira a consideração dessa criança? Então, tudo isso você tem que estar observando, tá? Em relação ao primeiro aspecto, é importante dizer que, de acordo com o José Bleger, sempre existe 3 campos. Então, você vai observar, tá? Campo geográfico é CG, guarda aí. Tudo que está e ocorre fora do sujeito, campo geográfico. Psicológico, CP, que se constitui com estabilidade relativa como resultado final, produto da experiência vital. E o da consciência, o CC,
em que se reproduzem as representações. Então, aqui está. Esses campos são representados por Breger como os campos geográficos, psicológicos e de consciência. Podem encontrar-se dissociados ou não. As diferentes formas de dissociação são as seguintes. Então, aqui, ó. Então, você vai observar o campo geográfico da criança, o campo psicológico da criança e o campo geográfico, campo psicológico e o campo da consciência, tá? Então, você vai observar. Então, detalhes do desenho, né? Então, aqui, vamos supor que a criança... Aqui está o desenho, certo? Então, aqui, campo geográfico, campo psicológico e campo da consciência. Então, onde que a criança se desenha, onde que ela se destaca aqui. Então, né? Ó, campo geográfico, campo psicológico e campo da consciência. Você sempre está observando esses aspectos, ó, campo geográfico, campo psicológico, campo da consciência, tá? Então, como para aprender é necessário estar em contato com o objeto, real e virtual, a relação que se tem com o espaço em que se aprende é fundamental. Assim como a disposição e na sala, a origem da escolha e o motivo são importantes para a contribuição da representação do espaço físico, tá? Aqui tem os detalhes, tá? Tamanho da sala, quando é pequeno, quer dizer restrição que se apresenta com inibição, tá? Se for muito grande, descontrole, falta de limites adequados. A disposição, se for tradicional, respostas rígidas ou ordenadas. Localização, quando está em frente. Bom vínculo com o docente ou com aprendizagem é negativo. Aí vocês vão observar que a criança pode sentar na frente porque às vezes tem bom vínculo com o docente, ou às vezes porque ela foi obrigada a sentar ali, né? No fundo, o vínculo com o docente ou aprendizagem é negativo. Tá? Na lateral, o vínculo com o docente ou aprendizagem é negativo também. No centro, o vínculo positivo com a aprendizagem e com os colegas e o vínculo positivo ou negativo com o docente. Não se localiza na sala, vínculo negativo com o espaço geográfico. Perspectiva constante, geralmente aprende bem. Inconstante, tendência à automatização de conhecimentos e quadros de ansiedade frente às novas aprendizagens. Aí, disposição tradicional. Pode facilitar respostas mais rígidas e ordenadas. Pode facilitar respostas mais flexíveis e espontâneas. Não tradicional, né? A localização da sala de aula, quando o resultado de uma escolha espontânea tem um destacado valor significativo, as mais relevantes são localização, significados frequentes. Na frente, bom vínculo com o docente e com a aprendizagem. No fundo, o vínculo com a aprendizagem pode ser negativo e também com o docente, porém não é necessário que ambas as coisas coincidam. Na lateral, o vínculo da aprendizagem pode ser negativo. No centro, geralmente... O que você quebrou? Ah, tá. Geralmente, está de acordo com o vínculo positivo, com a aprendizagem e com os colegas, e que pode coincidir com o vínculo positivo ou não com o docente. Não se localiza, vínculo negativo. Outro valor indicativo importante, as diferentes perspectivas utilizadas pelo entrevistado na produção do desenho, não manter o mesmo ângulo de visão regularmente representa um vínculo de aprendizagem inconsciente. Ângulo de visão. Constante, geralmente aprende bem. Inconstante, tá? Vamos ver aqui. Agora tem os desenhos para vocês verem do que eu falei. Tradicional é quando as carteiras são enfileiradas. Geralmente é assim, né? Nas escolas. Não tradicional, quando o professor trabalha em grupo, ó. Trabalha assim, em forma de U, grupos, tá? Na frente, quando a criança senta na frente. No fundo, quando a criança senta no fundo. Na lateral, tá vendo? Olha o eu aqui, ó, bem pequenininho. Tá? No meio, onde está escrito eu aqui, ó, algum lugar. Cadê? Não tô achando. Aí, aqui de onde foi tirado também. Tá, gente? Vocês estão aí ainda comigo? Sim. Sim. Então tá. Agora, deu para aprender um pouco sobre os desenhos projetivos hoje? Bem Sim. Muito. Eu tô correndo um pouquinho, porque já vai dar 10 horas, entendeu? Aprender muito. E eu gosto de terminar a aula se o meu marido chegar, sabe? Ai, ai. Coisa de mulheres, tá? Tem algum homem aqui no grupo? Acho que não. Não? Nenhum homem? Agora. Tinha visto um homem no grupo. Agora eu vou mostrar para vocês as fichas que eu montei. Só para vocês verem, tá?
Ah, tem um homem aqui, o Jamiro. Tem ali um rapaz, ó. É difícil ter homem nos grupos, nossos grupos, né? Oi, Jamiro, você é psicopedagogo? É, Jamiro? Ele não quer falar, tá tímido. Gente, aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Tá, é tipo um e-book, né, que eu montei, falando um pouco do atendimento, dos desenhos de visca, ó. Eu não vou ler, porque não dá tempo, tá, gente? Ó, falando aqui, um resuminho. Pode apresentar. Ah, esqueci de apresentar. Ah, meu pai, é a correria. Peraí. Jamiro, você é psicopedagogo? Fiquei curiosa. Ele está respondendo no chat. Ah, então lê aí para mim. Gente, alguém vigia esse chat aí. Se alguém falar alguma coisa, vocês me falam. Ó, então aqui é um e-book falando um pouquinho das técnicas projetivas, tá bom? Ó, tá vendo? Aí depois vem aqui o resuminho, tá? Ó, falando um pouquinho dos vínculos. Aí depois vem falando ali, lá do livro do Jorge Visca, que tem tipo um copo lá, né? Falando o que é o inconsciente, pré-consciente e consciente. E depois um resuminho aqui das idades, né? A partir de que ano eu posso usar cada desenho, tá? Depois também os indicativos aqui, certo? E uma fichinha aqui, um modelinho de ficha, que depois vocês podem reproduzir para outros desenhos, se alguém quiser, né? Que é tipo assim, aqui o nome do paciente. Ops. Peraí. Nome do paciente, né? O que ele pode usar, se pode usar borracha, não pode, já tá ali. E como foi a dinâmica, uma observação. Aí, no caso, é o postzinho, tá? Eu tô querendo fazer isso aqui para todos os desenhos. Aí, esse aqui é uma das fichas que eu montei. A outra, rapidinho, tá? Para vocês verem. A outra, essa aqui tá bem legal, viu, gente? Ó, as folhas dos desenhos projetivos. A roda, né? Só que essa roda não ficou muito legal aqui, não. Melhor pegar lá do PowerPoint. Aí, o que acontece? Par educativo. Desenhe duas pessoas. Uma que está ensinando e outra que está aprendendo. Importante escrever o título e o nome da personagem e idade. Então, deixei bem pequenininho mesmo, tá? Para não... mais para o psicopedagogo não se perder na hora de aplicar. Aí já tem a consigna aqui. E atrás, aí imprime frente e verso. Atrás, escreva uma história que está acontecendo na cena. Dê um título para sua história, certo? Aí, se a criança quiser escrever. Aí tem as folhas para todos os desenhos projetivos, ó. No 4 momentos do dia, eu já deixei o quadradinho. Tá vendo? Cadê? Aqui, ó. Já deixei o lugar para a criança desenhar. Tá vendo? Aí, quando lá. O desenho esse episódio, são 6 quadradinhos, já deixei. Certo? Aí, desenha esse episódio para menino. Aí, esse, gente, tem que ver, tá? Ó, tem a consigna para menina e a consigna para menino. Então, na hora que você lê a consigna ali, né? Então, aqui não precisa de colocar aqui, divida a folha em 6 partes. Por quê? Porque eu já dividi, entendeu? Ó. Então, qual que é a consigna? Seria, o menino tem todo o dia livre para ele de descanso. Desenhe para mim o que vai fazer desde o momento que se levanta até o momento que chega em casa. Essa é a consigna. Certo? Aí depois tem todos os desenhos projetivos aqui. E depois a outra folha, se vocês quiserem ver. Ai, ai. Que é essa folha aqui do quadro que eu fiz, ó. Tá? Falando, par educativo, eu com meus colegas, a planta da sala de aula. Objetivo, qual material que usa, que tem desenho que não usa borracha, tá, gente? Tá? Procedimentos e indicadores. Oi? Ok, falei, ok. Ah, tá, tem desenho que não usa borracha. E aí, aqui tá separado, ó. O que a gente avalia? Tá? Pegando aquela roda lá que eu fiz, a gente avalia a parte da escola, da família e dele consigo mesmo. É o que a gente tem que decorar, tá bom? Aí, pessoal, a aula de hoje terminou. Aí eu queria saber o seguinte, se vocês têm interesse em continuar as aulas sobre os desenhos projetivos, que seria agora a parte familiar. Eu sim. E gostaria de adquirir
os materiais também. Quem for querer o material, eu vou colocar o meu WhatsApp, aí me procura no privado, melhor. Deixa eu colocar aqui, peraí. Quem não está no grupo de estudos e gostaria de entrar? Eu ainda não estou, mas você enviou o link, eu não consegui entrar, não. Não? Não. Ué, deixa eu ver aqui, peraí. Eu cliquei nesse agora que você enviou logo... Vou copiar de novo, ó. Tá. Professora Jamiro respondeu. Ele disse que é graduado em neuropsicopedagogia e que ainda está engatinhando. Ai, que fofo! Ele já fez neuropsicopedagogia, então você não pode aplicar os desenhos projetivos, viu, Jamiro? Mas precisa de conhecimento, tá? Ai, tem gente entrando agora, acredita? Gente, eu vou parar a gravação agora, tá bom? Cadê a gravação? Parei a gravação.